O debate de hoje promete, porque nós vamos discutir a prática da juventude cristã em relação aos desafios do nosso tempo comparados com os ensinamentos da Bíblia. Há um apelo, né, com base nas Escrituras, para que os jovens se mantenham castos até o casamento. Bom, sei lá, 60 anos atrás, isso não era tão difícil assim, porque todo mundo na sociedade imaginava, embora não guardasse, mas imaginava que o certo era deixar o sexo para depois do casamento. Quem não obedecia sabia que estava transgredindo uma regra social, fazia escondido e tal, e quando, por exemplo, acontecia da moça engravidar, sempre havia uma grande vergonha. Isso não é nem 60 anos atrás, até menos do que isso a gente experimentou. Porém, a gente sabe que hoje a simples menção de dizer, olha, sexo é coisa para gente casada entre si, assusta, né? Como se fosse algo do outro mundo. Eu me lembro nitidamente de quando o Kaká, aquele jogador da seleção brasileira, se casou, o mundo ficou assim, né, como se ele fosse um marciano, quando ele confessou que havia se casado virgem. Ninguém entendeu, como se fosse impossível imaginar algo dessa natureza. Então os tempos são muito diferentes, né, e francamente contrários àquilo que a Bíblia ensina. Por isso, vejam só, atendendo até uma sugestão de um telespectador ou uma telespectadora, eu não sei ainda, vai debater hoje com você se esse apelo que a igreja tem feito por meio dos seus líderes e de ministérios específicos para que os jovens sejam castos até o casamento tem surtido efeito. A gente está pensando na juventude da igreja, nos jovens que têm compromisso com a palavra, compromisso com o Senhor Jesus, compromisso com a fé. Mas eu gostaria de ouvir também a sua opinião, pela sua observação aí na sua região. Como é que essa questão tem sido abordada e qual o resultado, né, prático disso, segundo aquilo que você vê? Está no ar, ou vejam só. Olá, começamos agora o programa Vejam Só e eu quero agradecer a você que nos permite entrar na sua casa a essa hora da noite e discutir, né, juntos questões ligadas aos ensinamentos da Bíblia no mundo de hoje. Mais do que nunca, o tema de hoje tem a ver com exatamente o desafio, contextualizar aquilo que a palavra de Deus, escrita há tantos milênios, tem a nos ensinar. O mundo de hoje está muito diferente dos tempos da Bíblia. Isso justifica uma mudança de comportamento na esfera da sexualidade? O que é que você pensa a respeito? Gostaria que você se manifestasse por intermédio da nossa página lá na internet, vejamsó.com.br, e a gente quer te mandar um presente, né, em função dessa sua participação. O presente é da Agrade Academia Teológica da Graça de Deus, a patrocinadora do programa Vejam Só. Conosco hoje, para discutir esse assunto, o pastor Altair Mateus Nunes Júnior. Está acostumado a ver o pai, mas hoje você vai ver aqui o filho dele, que é ministro da Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco. Tudo bem, pastor Altair? Como vai? Tudo jóia. É uma honra poder estar aqui junto, reverendo Weber, ainda mais um tema tão atual, né? Muito bom estar aqui junto com vocês, um prazer. Obrigado pelo convite. Você foi pastor da juventude e agora você assumiu a titularidade lá, né? Isso, eu já estive na igreja de Osasco por 2 momentos, né? Há 5 anos atrás eu passei lá como pastor auxiliar, já estava pastoreando em uma outra cidade, Atibaia. Fui para Barueri, plantamos uma igreja em Barueri e agora estou de volta em Osasco. Qual que é o endereço lá, irmão? Avenida João Batista, número 386, centro de Osasco. Muito obrigado pela presença. Prazer. Do outro lado, estreando no programa Vejam Só, até onde eu sei. Sim. É a primeira vez que está conosco, o irmão Fernando Ortega, do Ministério Não Morda a Maçã. Gostei do título, muito sugestivo. Seja muito bem-vindo, Fernando. Paz e graça. Muito obrigado. Também é um prazer estar aqui. Pela primeira vez também, né? E
para falar de um tema atual, que é extremamente importante para os jovens, algo que não se debatia antigamente e acabava se colocando debaixo do tapete, mas os jovens se perdiam aí, é muito bom falar a respeito disso. A igreja que o irmão pertence? A Igreja Cristã da Família. Onde ela fica? Ela é Igreja Cristã da Família do Butantã, mas nós ficamos no Jaguaré. Tá bom. O Jaguaré, Butantã... É região. E o Ministério do Amor da Maçã, o que é? O Ministério do Amor da Maçã, nós temos 8 anos de atuação. Nós trabalhamos com todas as dúvidas não todas, mas a gente procura abranger todas as dúvidas que o jovem tem, desde a entrada na faculdade, a escolha de uma vocação, a atuação no ministério e também, obviamente, essa área de relacionamentos, a intimidade com Deus, como posso ouvir a Deus. Então, todas essas concernentes ao jovem, a gente procura tocar e falar a respeito. Muito obrigado pela presença do irmão. Vamos assistir a matéria que apresenta o dilema de hoje e voltamos já com o debate no Veja Só. Sexo, sexo, sexo. Nossa, como a nossa sociedade está banalizando a questão sexual hoje em dia. Parece que tudo gira em torno do assunto. Na TV, na internet, no cinema e até na literatura. Parece que todo mundo só fala e pensa em sexo. E aí fica a pergunta: como fazer para não ser atingido? Ou melhor, como fazer para não ser influenciado por isso? Como o jovem vai fazer para se manter puro? Será possível acontecer isso ainda nos dias de hoje? A Bíblia traz claramente que sexo não é pecado, mas precisa ser feito dentro de alguns padrões bíblicos. Vamos ler alguns textos que trazem essa orientação. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. A Bíblia fala claramente sobre a necessidade do compromisso do casamento para que o sexo seja uma bênção. Fora dessa instituição estabelecida por Deus, o sexo é um pecado. Exatamente por isso, não somente o jovem cristão, mas todos devem se manter longe dessa prática. Mas fica claro que o apelo sexual mostrado pela nossa sociedade hoje tem o poder de influenciar o comportamento da nossa juventude. Mas será que a igreja consegue realmente ensinar e mostrar para esse jovem a real necessidade de se casar virgem? De acordo com um relatório do Fundo de População das Nações Unidas, em 2013, foi constatado que no Brasil, 12% dos adolescentes de 15 a 19 anos têm pelo menos um filho. Na mesma pesquisa, 19,3% das crianças nascidas em 2010 são de mães menores de 19 anos. O Ministério da Saúde afirma que a gravidez precoce diminuiu em 26% nos últimos 13 anos. Olha a comparação. Em 2000, foram mais de 750 mil bebês nascidos de adolescentes de 10 a 19 anos. Já em 2013, foram um pouco mais de 555 mil. Os números podem ter diminuído, mas ainda são assustadores. Lembrando que os dados mostram os bebês que nasceram e não a quantidade de jovens que praticaram sexo. Por isso, devemos nos alarmar mais ainda, já que fica muito claro que a prática sexual, além de ser normal, está sendo muito incentivada entre os adolescentes e jovens. Mas e a igreja? E aquele jovem que está dentro da igreja? Como se posicionar diante de tudo isso? Talvez a resposta esteja no crescimento de ministérios e pastores que trabalhem e busquem orientar essa juventude na questão do namoro e do sexo. Será que estamos vencendo essa batalha? Será que a igreja está preparada para falar sobre sexo com a sua juventude? Será que a igreja precisa ser mais ativa nessa questão? Ou será que simplesmente uma mudança no discurso já fará sucesso?
como agir nessa situação? Será que o apelo para os jovens se manterem castos até o casamento tem tido sucesso? Fique ligado no Vejam Só de hoje, porque você com certeza precisa saber dessa resposta. Heber, um abraço e até a próxima. Até. Muito bem, ó, e a resposta está sempre aí, né? Em primeiro plano, como base de tudo, na nossa reflexão aqui, são as Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus, regra única, infalível de fé e de prática. E ela é que, antiga, é verdade, traz uma série de recomendações, de instruções e de mandamentos que muita gente os considera hoje superados, né? E por isso nós vamos discutir. Você participa do programa usando a nossa página na internet, o vejamsó.com.br. Vamos começar aqui com o pastor irmão Fernando Ortega, que é o nosso estreante. Você não é pastor, né? Não. Qual a sua atividade profissional? Hoje eu sou designer. Na verdade, eu trabalho período integral na igreja, trabalho cuidando da área de comunicação da igreja, juntamente com o Ministério do Amor da Maçã. Que também está ligado à igreja? Sim. Ou é interdenominacional? Não, ele na verdade ele está ligado à igreja, mas nós, quando saímos, não dizemos de onde ir, assim, a menos que seja perguntado. Tá bom. Então vamos lá. O apelo para os jovens cristãos se manterem castos até o casamento tem tido sucesso? Eu creio que sim. Antigamente, como eu falei no começo, isso não era dito, era colocado meio debaixo do tapete, ou não se sabia falar de uma forma com que pudesse alcançar o coração do jovem. Eu mesmo, na minha época, assim, eu já posso dizer na minha época, que eu tive dificuldades em encontrar coisas concernentes a isso, que falassem na minha linguagem e que pudesse me trazer clareza a essas questões. E hoje nós vemos diversos ministérios surgindo, falando a respeito disso. Então hoje o jovem ele tem diversos meios para ser inspirado a poder se controlar ou, na verdade, conhecer a Deus. O Ministério do Amor da Maçã, na verdade, nós temos a ideia de não dizer assim, não tenha uma relação sexual antes do casamento. A gente não aponta para o pecado em si, nós apontamos para o outro lado, nós apontamos para a adoração. Então, em vez de ter um relacionamento onde vocês dois comandam, vamos ter um relacionamento onde ele seja um instrumento para adorar a Deus. Conforme 1 Coríntios 10, 31, quer você coma, quer você beba, ou quer você faça qualquer outra coisa, e esse qualquer outra coisa a gente pode colocar, quer você beba, quer você coma, quer você namore, quer você estude, as coisas sejam feitas para adorar a Deus. Então o ponto de vista o que me preocupa é como é feito esse apelo. Se ele é dito, olha jovem, não tenha uma relação antes do casamento, porque isso é pecado. Né? Isso já é sufocante para o jovem. Então o que a gente procura apontar é, olha, inspirar de uma forma que tenha um relacionamento com Deus tão íntimo, mas tão íntimo que te supra as necessidades, que fortaleça você para vencer os desejos da carne e que você conheça Ele de uma forma viva e real para você chegar ali no casamento e ali sim você poder participar de algo precioso que Deus nos deu. Tá bom. Vamos lá. Agora é a vez do pastor Altair Mateus Nunes Júnior, que agora ele é jovem, mas já pastoreia uma igreja grande, Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco. E aí, pastor Altair? Reverendo Heber, a minha opinião é que ainda não estamos conseguindo o resultado desejado. Creio que por viver a pureza sexual em um mundo pautado pela liberalidade moral, pela liberalidade comportamental, ainda é um grande desafio, é muito complicado e a igreja tem lutado. Eu concordo com o nosso irmão que hoje nós temos um material maior sobre a vida com Deus, vários ministérios têm se levantado trabalhando sobre a vida de santidade, mas eu acredito, na minha opinião, que nós ainda não estamos conseguindo o resultado que desejamos como líderes espirituais, como pastores, como líderes das igrejas. Ainda não? Ainda não, acredito que ainda não. Tá bom. E você aí de casa, o que é que pensa a respeito? Vamos lá.
na nossa página lá na internet, vejamsó.com.br, você tem a pergunta: você acredita que a maioria dos jovens tem conseguido se manter castos até o casamento? Você acredita? Sim, né? Como disse o irmão Fernando Ortega. Ou então, não, né? Como diz o irmão Altair. Eu não sei, como digo eu. Tá? Pode votar. Você está concorrendo ao brinde de hoje, que é esse livro aqui do pastor Marcelo Oliveira, A Fascinante Cultura Judaica, um livro, para quem gosta do Antigo Testamento, ele é espetacular. Para quem não gosta, é muito bom para você passar a gostar, né? O livro do pastor Marcelo Oliveira, ele consegue fazer com que você entenda até a finalidade das genealogias, que não é nada mais chato no Antigo Testamento do que genealogia, né? Mas o livro fala sobre todo da cultura hebraica para a consecução do Antigo Testamento, inclusive a questão das genealogias, e isso é muito legal. Então está aqui, vou mandar de presente para quem for sorteado hoje no programa. É só votar na enquete que você está na base de dados para o nosso sorteio, tá bom? Vamos lá, quanto tempo ainda tenho para esse bloco? Então, oi? Ah, ainda tem 10 minutos, então tá bom, então vamos lá. Daqui a pouco eu divulgo aqui quem foi que sugeriu o tema de hoje e também o presente que a pessoa vai ganhar. Nós estamos procurando nos nossos arquivos, tá bem? Vamos lá. Durante a matéria de abertura, alguns números escabrosos foram colocados e o Ministério da Saúde, que não é de hoje, tem uma postura que eu questiono brutalmente, tenta minimizar o... Mas eu vou explicar o porquê do brutalmente. Já faz um bom tempo que o Ministério da Saúde usa dinheiro de imposto para fazer campanha, para dizer que quem tem AIDS não está tão mal, que quem já contraiu o vírus HIV não é um defunto ambulante, mas pode viver feliz e alegre, contente, né? Não é de hoje que o Ministério da Saúde gasta dinheiro de imposto para fazer campanha na televisão, divulgando a ideia de que faça o que você bem entender, apenas tome cuidado, use a camisinha, né? O Ministério da Saúde e secretarias da saúde estaduais gastam dinheiro de imposto com um programa bastante questionável, que é o da redução de danos, que é distribuir seringa descartável para quem é viciado, para tentar evitar a contaminação. Então, quando chega uma questão absurda, sob qualquer ponto de vista que você olhar, da quantidade estapafúrdia de meninas que engravidam aos 12 anos de idade, né? O que o Ministério da Saúde faz? Ah, não, diminuiu. Nos últimos 13 anos o índice diminuiu, mas é astronômico. Por exemplo, na matéria de abertura, em 2010, faz 6 anos, 20% das crianças que nasceram, então nós não estamos contando os abortos, né, que são também, que é outro problema muito grave, mas 20% das crianças que nasceram no país, 20% eram de adolescentes, de menininhas de 12, 13, 14 anos de idade, né? Então, e como bem disse o Eliezer na matéria, essas são as crianças que nasceram. Imagine quantas meninas estão transando, né? Aos 12, 13, 14 anos de idade. Então, isso daí é complicado, né? Afinal de contas, outro índice absurdo que foi informado é que 12% das moças entre 15 e 19 anos têm um filho. 12% das meninas entre 15 e 19 anos do Brasil já tem pelo menos um filho. Poxa vida, para onde estamos indo, né? Vamos lá. Como é que o pessoal do Não Morda Maçã enfrenta esses números? Aliás, com relação à pergunta mesmo, se a gente tem conseguido alcançar de fato os jovens,
tem dois poréns aí. O primeiro é o fato do que jovens são esses. Então, primeiro, digamos, jovens cristãos, que têm compromisso com a palavra de Deus. E o outro aspecto é a questão de como isso é abordado, é como ele é influenciado nesse sentido. Então, se a gente olhar de uma forma onde 100% dos jovens cristãos nós estamos conseguindo incentivar, influenciar todos, a grande maioria dos jovens, não, isso não é possível. Aí, com certeza, não é possível mesmo. Agora, aqueles que têm, hoje o jovem ele tem acesso, ele tem um celular, ele tem acesso a diversas redes, então hoje o jovem ele tem acesso a essas informações, não só de dados de gravidez e tudo mais, mas com relação a princípios da palavra de Deus. Visto os jovens cristãos, eles hoje, aquilo que antes estava debaixo do tapete, hoje está exposto. Hoje existe mais acesso via site, via vídeos no YouTube, diversas pessoas falando a respeito desse assunto. Então, diante disso, a nossa postura como igreja é incentivar cada vez mais algo que nós não tínhamos antes, que era apresentar uma forma distinta de ter um relacionamento de homem e mulher, hoje apresentar de uma forma com esses princípios bíblicos na qual a palavra de Deus nos dá como direção. Agora, por que você diz que não se consegue atingir todos os jovens? Nós estamos falando dos jovens da igreja, lógico, não os jovens do mundo, né? Se eles estão na igreja... Sim, mas é que você sabe que nem todos os que estão na igreja têm um compromisso com Jesus. Muitos estão na igreja e, infelizmente, estão como se fosse um clube. Então, estão lá, mas tem algum amigo que é relacionado, ou porque é gostoso o ambiente, sim, mas não há um compromisso real. Então, a abordagem não é mantenha-se casto até o casamento. A abordagem é outra, é conheça a Jesus intimamente. Agora, então vamos nessa direção, Fernando. Conheça Jesus intimamente, evita que a pessoa transe antes de casar? O que o senhor acha, pastor? Eu acredito que se conhecer a Jesus de verdade, tiver uma vida de intimidade com Ele, não evita somente de se entregar fora do casamento, mas evita muitos outros pecados. Porque a vida de intimidade com Deus, o Espírito Santo atuando na vida de um jovem, de um adolescente, de um homem, seja de uma mulher, seja qual for a idade, isso vai gerando um novo nascimento, uma renovação da mente. Então, eu acredito que uma vida de intimidade com Deus produz isso sim. Mas a nossa luta para que os jovens consigam se guardar para o momento certo dessa união, nós acabamos de ler na abertura do programa um versículo bíblico de Gênesis, dizendo que os dois se tornarão uma só carne. O momento certo para isso, o desafio de conseguir fazer com que os jovens que frequentam as nossas igrejas se guardem para isso ainda está um pouco longe de ser alcançado. Bom, eu vou aprofundar a pergunta. Vamos lá. A mesma pergunta que eu fiz para você, eu faço para o irmão, né? O desafio de conheça Jesus profundamente vai evitar que a pessoa caia no pecado sexual, é isso? Essa é mais ou menos a estratégia. Sim, por exemplo, nós ministramos seminários pelo país e eu sempre uso essa abordagem. Eu começo falando sobre a vida com Deus, a vida com Jesus, a sua intimidade, o ouvi-lo, não ter o Deus do pastor, Deus daquilo que é apresentado num púlpito, mas o Deus que é apresentado Ele próprio a mim, ali no meu quarto. Então, sempre que eu começo algum seminário, eu começo falando a respeito de Jesus, de como é preciosa essa presença real de Jesus na nossa vida, e até falo assim, vocês devem estar se perguntando, ele não veio aqui falar sobre relacionamento? E tem tudo a ver, porque o ponto de vista é a adoração. Então, você tendo o conhecimento de Cristo Jesus, o resto é consequência. Vira fruto da sua intimidade com Deus. A partir daí, se manter casto não é um objetivo, é consequência. Bom,
já vou adiantar a pergunta para vocês irem pensando, tá? Porque ela é complicada. Tem um casal de jovens, está assistindo ao programa agora, ouviu vocês dois falar. Eles estão na faixa dos 25 anos de idade, completando lá a pós-graduação, acabaram de fazer a faculdade, estão fazendo a pós-graduação, ou estão terminando o curso de faculdade e tal. Eles são namorados e são cristãos, levam Deus a sério, mas eles têm vida sexual. E, na opinião deles, e pela experiência deles, a vida sexual deles não interfere em nada na fé, porque um é fiel ao outro e o outro é fiel a um, e só não se casaram ainda, porque a nossa sociedade exige que você tenha um apartamento com 2 vagas de carro na garagem, totalmente imobiliado, totalmente montado e de preferência com uma diarista já contratada, para poder casar. Não é assim que a gente faz? Sim. É um absurdo sem tamanho. Mas então, em troca, a sociedade diz, vai vivendo aí até que você, para casar estruturadinho, bonitinho, direitinho, né? No próximo bloco, vocês vão ter que dizer para esse casal que eles estão sem intimidade com Deus. Né? Tá bom? Estão sem intimidade com Deus? Já a gente volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Olha, eu tenho um recado legal para você que gosta do nosso trabalho. Tem novidade bacana no blog, né? O blog é meu, não tem, ele não está vinculado ao programa, mas a gente faz a nossa propagandazinha, né? Então é webercocarelli.blogspot.com.br e no blog já estão postados, tem os sermões lá e tal, em áudio, e estão postados em vídeo, né? Os 2 debates que fizemos sobre a Trindade e o unicismo, tá? Esses 2 irmãos que aparecem aí no vídeo são unicistas que estiveram no Vejam Só e discutiram com o mesmo debatedor, que é o pastor Jamierson, sobre a questão da Trindade. Inclusive o segundo é bem recente, é dessa semana, foi na terça-feira. Aliás, um programa muito bom, muito de altíssimo nível, com um irmão que veio lá do Rio Grande do Sul, né? Do Voz da Verdade, né? O pastor Mauro Alexandre, e foi bem proveitoso. Você que gosta de polêmica, vai se divertir à vontade aí nesses vídeos. Se é um assunto espinhoso para falar da Bíblia, é Trindade, né? É muito complicado. Mas o Jamierson é um homem de Deus e saiu muito bem defendendo a questão da Trindade. Porque defender o unicismo também não é nada difícil, né? Deus é um só e pronto, né? Enfim, Verdade. Curta lá, vai lá, tá bom? Agora é a hora de você aparecer aqui, pensou que não ia ter, né? Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, já fez sua foto? Põe lá, ó. O pessoal da capital de Curitiba, depois, capital do Paraná, o Alexandre Faustino. Cadê o Alexandre? Olha ele aí. Mora lá em Curitiba, no Paraná, beleza. Por que ele está com esses 3 aí, hein? Deve ser na Trindade. Deve ser na Trindade, deve ser. Maravilha, Alexandre, Deus abençoe você. Lá da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, temos o Clailson, a Karine e a Isabel. O Clailson, a Karine e a Isabel. Maravilha. Deus abençoe vocês, família linda da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. E Paraupebas, no Pará, Júnior Olive e a Daniela Rosa, né? Júnior Olive e a Daniela Rosa, olha só. Muito obrigado pela audiência de vocês aí do Pará. A Lilian Cristina mora em São Paulo. Valeu, Lilian. Deus te abençoe, viu? Muito obrigado pela sua audiência. Apareça por aqui quando você puder, no nosso estúdio, venha assistir a gravação. Também de São Paulo, o Maxwell e o Miguel, né? Aí, ó, pai e filho, né? Quando o tema é sobre relacionamento familiar, talvez eles quebrem o pau, né? Como o de hoje, por exemplo. E de Itajaí, em Santa Catarina, o pastor José Carlos e a Maria Aparecida. Olha que casal lindo que serve a Deus, né? Lá em Itajaí, em Santa Catarina. Valeu, pastor. Deus abençoe, irmã. Muito bem.
A enquete de hoje, olha que tomada bacana, né? Legal, hein? A enquete de hoje é uma pergunta para você, né? Você acredita, a pergunta é para você acredita que a maioria dos jovens tem conseguido se manter castos até o casamento? Você acredita nisso? Então, tem gente que sim, que diz que sim, né? Tem gente que diz que não. E tem aqueles que vão responder, não sei, né? Não sei se eu acredito. Enfim, respondeu, você está concorrendo a um presente, né? E no momento, nesse instante da nossa gravação, 84% estão dizendo que não acreditam. 84%. Mas aí é complicado, né? Bom, eu fiz a vocês uma pergunta com base naquilo que estava sendo dito no bloco anterior. Então, um casal aí de namorados na faixa dos 25 anos de idade, que tem vida sexual, mas que frequenta a igreja assiduamente, gosta de louvar e tal. Aí eles ouviram vocês dizerem que eles não têm intimidade com Deus. Tem ou não? Se eles têm intimidade com Deus, é porque na verdade o casamento, o fato de você estar à frente, hora de beijar o noivo e tudo mais, isso a gente pode colocar na sociedade. Se esse casal, cada um mora na sua casa e tem a relação sexual, ou seja, não há um casamento de verdade ali exposto, mas tem um relacionamento sexual, cada um vai para sua casa, isso é pecado. Isso não há intimidade com Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é que convence do pecado. Então, se eles tendo uma vida assim, não são incomodados, não há intimidade com Deus, porque o Espírito Santo não está ali falando, olha, isso aqui é pecado, larga isso aqui. Então, desse ponto de vista, não há intimidade com Deus. O senhor concorda, pastor? Bom, vamos lá. Antes até de eu responder essa pergunta, me dê a oportunidade de voltar a comentar aquela questão anterior. O senhor tinha me feito uma pergunta se a vida de intimidade com Deus afasta o jovem do pecado. Isso. E a minha resposta foi sim, eu acredito que a intimidade com Deus afasta o jovem do pecado. No entanto, eu não acredito que a igreja, nós como pastores, como líderes, não devemos abordar outros temas como a sexualidade, para que os jovens, como o jovem cristão deve agir em todas essas áreas da vida. Eu acredito que sim, nosso assunto principal é a vida do homem com Deus, a vida de intimidade com Deus. Porém, nós devemos dizer como o jovem cristão deve se comportar no trabalho, no relacionamento conjugal. Eu acho que o diálogo tem que estar sempre aberto, não somente dentro da igreja, mas entre pais e filhos também é fundamental. A sexualidade não deve ser assim um tabu, ela não deve ser tratada como algo fechado. Eu acho que quanto mais clara a informação, menor será a curiosidade e mais fácil também vai ser lidar com os impulsos. Então, nós precisamos sim falar sobre a vida de intimidade com Deus, mas temos que abordar sobre sexualidade, temos que abordar sobre a vida profissional, sobre a vida familiar, sobre como o cristão deve tratar o seu dinheiro e todas as outras áreas. Deve ser muito pregado, muito ensinado, como o cristão trabalha todas essas áreas. Voltando agora a essa pergunta que o senhor acabou de fazer, reverendo, um casal de jovens que frequentam uma igreja, eles estão sem intimidade com Deus, apesar de estar vivendo numa prática do pecado? Bom, essa pergunta, ela depende de algumas situações. Vamos lá, a palavra de Deus diz que o nosso pecado nos afasta, faz separação entre nós e a vontade de Deus, entre nós e a presença de Deus. Então, o pecado, sim, ele me afasta de Deus. Agora, a vida de intimidade com Deus depende muito de como nós estamos abordando. Esses jovens estão chegando na igreja, eles estão conhecendo ao Senhor, esses jovens estão descobrindo a vida cristã, depende de algumas situações. Dois jovens que nasceram na igreja, conhecem a Jesus, são cheios do Espírito Santo de Deus, estão vivendo uma vida de intimidade sexual, tendo consciência de que aquilo é errado, de que aquilo é pecado. Esses jovens estão tendo intimidade com Deus? Eu desacredito nisso. Dois jovens que têm consciência da vida cristã,
que tiveram uma experiência de verdade com Deus, estão vivendo uma vida de intimidade sexual e isso não está incomodando e o Espírito Santo não está despertando neles que algo está errado, alguma coisa eu não concordo nesse sentido. Porque se eles estão com intimidade com Deus, não tem como eles, após uma intimidade sexual, eles não se sentirem culpados, não se sentirem, de certa forma, até com nojo daquilo que acabou de fazer, como é comum nós escutarmos jovens dizendo isso. Pastor, acabei de praticar e eu estou me sentindo assim. Então, esse sentimento de culpa, ele é necessariamente oriundo de uma ação direta de Deus, ou ele é resultado de toda uma educação repressora, castradora, como acusa a psicologia? Sim. Porque, eu vou fazer o papel de advogado do casal. Eles vão dizer o seguinte, espera aí, o sexo fora do casamento é pecado dentro do aspecto da promiscuidade. Então você vai transar com todos os seus namorados. Isso é pecado. Mas nós só não casamos ainda porque não temos recurso para ter aquele padrão que nossos pais esperam de nós. Para poder casar, temos que terminar os estudos, virar gerente da empresa onde eu trabalho, aquela coisa toda. Senão a gente estaria casado. Mas nós temos absoluta fidelidade um para com o outro e do outro para com um. Onde que está o pecado nisso? Muitos casais falam assim. Casais maduros, não estou falando de gente de 14 anos, de 18, 25, 26, alguns com 28. E aí, esses casais estão em pecado? Infelizmente, continuam no pecado. Então, mostra para eles por que e onde está escrito isso. Na realidade, o que acontece nesse sentido, a fidelidade entre os... Pode haver essa fidelidade entre os dois, mas se eles já estão dizendo, a gente não tem essa condição de casar, de ter o nosso bem, de sair... A Bíblia já está dizendo, deixa teu pai e a tua mãe. Você está deixando? Não está deixando. Então pronto, já acabou. Ali já está concebido o pecado. Então, se você você está disposto a ter essa fidelidade, então você também tem que ter a questão bíblica. Senão você está fora da palavra, você está pecando. Então, deixa seu pai e sua mãe, e aí então você vai poder ter uma relação sexual. Pastor? Concordo com o nosso irmão Fernando, a palavra de Deus é bem clara nesse sentido. Deixará, pois, o homem, Gênesis, o pai e a mãe, e unir-se-á, e serão os dois uma só carne. A Bíblia está dizendo o tempo certo de formar os dois uma só carne. A palavra de Deus também diz que nós devemos respeitar as leis de onde estamos. E no nosso país, apesar da massificação da pornografia, como o senhor acabou de dizer, até usar dinheiro de impostos para poder apoiar, de certa forma, né, a sexualidade precoce. Por exemplo, eu estava pastoreando na cidade de Barueri e os jovens da nossa cidade, os jovens da igreja, com 11, 12, 13 anos, e alguns outros mais velhos, mas 11... A Bíblia é um livro muito antigo, a gente tem que atualizar a leitura dela, não é verdade? Mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ainda falando sobre aquela questão, o próprio livro de Hebreus, capítulo de número 13, verso de número 4, fala que o casamento deve ser honrado, deve ser puro. Então, a Bíblia já está dizendo que está em pecado ou não, se nós não entramos no casamento com esse desejo de estarmos puros e honrados. Porém, o Senhor está dizendo, né, até para nos desafiar a pensarmos um pouco mais, que a palavra de Deus foi escrita há mais de 2000 anos atrás. É verdade, e há mais de 2000 anos atrás, a palavra de Deus já combatia a imoralidade sexual, já combatia também o adultério, já falava contra tantos outros desvios. Há muito mais do que 2000 anos atrás, nós sabemos que a Babilônia estava vivendo um desvio sexual extremamente forte como o de hoje. Pior, igual, somos piores do que eles? Bom, seremos um dia julgados por tudo isso que estamos fazendo e estamos vivendo. Mas há mais de 2000 anos atrás, a palavra de Deus já estava falando e encarando uma sociedade corrompida e cheia de dificuldade como a nossa de hoje. Tá bem. Muito bom. Então, isso posto, já que o argumento de que a Bíblia precisa ser reinterpretada à luz dos novos tempos caiu, certo?
Então vamos para o próximo argumento de quem pratica sexo com fidelidade antes do casamento, né? O caso do casal lá. Estou funcionando como advogado deles, né? O que eles podem alegar mais? Deixa eu ver. Tem que pensar aqui. Tá, vamos lá. Eu quero que vocês me demonstrem agora, porque tudo que a Bíblia chama de pecado não é porque Deus não gosta. Assim, eu não gosto e pronto. Deus não é um caprichoso. Aquilo que a Bíblia chama de pecado é pecado porque faz mal, produz malefícios para o homem. Por exemplo, não matarás. Por que é pecado matar? Certo? Fica muito claro entender isso, né? Por que é pecado enganar? Né? Quem que gosta de ser enganado? Enfim. Agora, por que é pecado, então, transar antes de se casar, se eu não posso me casar por uma conjuntura social, né? Eu não posso me casar agora, mas eu preciso ter vida sexual, já estou com 26, 27 anos de idade, né? Tenho a pessoa certa, é com ela que eu vou casar e tal. Qual o problema de a gente dar vazão aos instintos que Deus mesmo criou? Eu poderia, na verdade, ter dado essa desculpa. Eu casei com 29 anos e somente pela graça de Deus, virgem. Eu poderia ter falado, mas eu já estou com 28 anos aqui. E por que eu não posso tomar essa decisão? Porque, na verdade, a questão da sexualidade ela é muito glamourizada, ela é muito colocada em pedestais. Sendo que, na verdade, voltando até mesmo no ponto que a gente tocou antes, essa comunhão com Deus, ela supre essa necessidade. Ela nos dá a condição de ver a questão sexual de uma forma muito mais preciosa, a ponto de você conseguir saber que tudo tem seu tempo, conforme diz a palavra. Tudo tem o seu tempo. Então, o meu sogro ele costumava dizer assim, quando você recebe um presente, aí não é legal você pegar o presente e começar a apertar ele. Então, isso aqui é uma camiseta? Não, pode ser uma bermuda. Já sei que não é algo mais sólido. Então, você vai ali, sabe, já tentando descobrir o presente que alguém te deu com amor. O sexo é algo que Deus nos deu, é algo assim tremendamente precioso, com amor. Só que se a gente fica ali tentando focar no presente e não no amor na qual nós recebemos, o porquê nós recebemos, então nós nos desviamos. Então a gente acaba perdendo o foco da preciosidade que é essa relação, que não é simplesmente dois corpos juntos, mas existe uma preciosidade por trás disso. Então não é somente a questão do desejo em si. O desejo, sim, ele existe, mas muito mais além do desejo, existe a preciosidade daquilo que Deus instituiu para a gente. Então, por isso, essa espera que é feita através do amor. Pastor, pecado transar no casamento. Qual que é o mal que isso pode trazer? O grande mal que isso pode trazer é não somente a vida sexual fora do momento correto, mas tudo na vida que nós tentamos antecipar pode fazer algum mal. É a mesma coisa que você tentar comer uma carne de porco sem ela ter sido assada por completo. Por que você deixa com que ela esteja assada para depois comer? Porque ela pode te fazer vários danos, vai trazer vários prejuízos. Por que não é legal você sair com um carro sem ele ter sido totalmente fabricado? Porque você pode pegar ele na fábrica e sair para a rua, para o trânsito de São Paulo, e de repente você está andando a 50 por hora na marginal, que já é uma velocidade bem baixa, só que não tinha sido completado a configuração do carro, não tinha sido todos os itens instalados e o freio está sem todo o serviço funcionando. E aí o carro vai bater. Então, o que nós tentamos antecipar, isso vai gerar um mal. Como o nosso irmão acabou de dizer, há tempo para todas as coisas determinado por Deus. E o tempo correto para você se entregar para a intimidade sexual é debaixo de um casamento, debaixo da bênção de Deus, como diz a palavra do Senhor. Coríntios capítulo 6, verso de número 13, diz assim: os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares, mas Deus destruirá tanto aquele como este. Porém o corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então há um tempo para todas essas coisas.
palavra fornicação traduzida no grego é de porneia, de situações ilícitas, então da área sexual mesmo. O corpo, ele tem o prazer na intimidade? Claro que tem, graças a Deus por isso. Deus criou a intimidade sexual para ser muito prazerosa, porém tem um tempo certo para isso. Então, ela fora do casamento, não é determinado pela palavra, não é o tempo que Deus deseja, e por isso faz muito mal, é danoso e é destrutivo. Até porque alguns jovens, reverendo Weber, dizem assim, não, mas eu amo essa moça, eu amo esse rapaz. E eu sou pastor há 16 anos, pela graça de Deus, na verdade, assim que eu estava no seminário, eu já comecei a cuidar de uma pequena congregação. E durante 16 anos, aconselhando vários rapazes, nós vemos que aqueles que tiveram uma vida de intimidade sexual fora do casamento, depois no casamento, tem um monte de situações, de crises emocionais e um monte de problemas. Alguns deles, a jovem dizia, eu amava aquele rapaz e acabei não me casando com ele. Primeiro isso, se você não se... Enquanto você ainda não casou, como você tem certeza que poderá casar com ele? E se ele vier a falecer? E se Deus preparou uma outra pessoa para você e você já se entregou anteriormente? Você tem marcas, porque tudo isso... A Bíblia diz que na intimidade sexual os dois se tornam uma só carne. Mas bem, ainda o jovem com 20 anos de idade, se conheceram na universidade, começaram a namorar, frequentando a mesma igreja, passaram a frequentar a mesma igreja, estão aí desejando comprar casa, um apartamento, tudo isso que o senhor disse, e começam a ter uma vida sexual. Eu já aconselhei vários jovens que depois de casado eles têm muitos conflitos. Por quê? Porque a jovem, no dia da lua de mel, algumas vezes ela vem até nós, pastores, e dizem assim, sempre eu tento tratar isso junto com a minha esposa quando é uma moça, ela já ouviu isso muito mais do que eu, mas dizem assim, pastor, e agora? Não tem nada de novo, ele já me conhece, como é que vai ser, como é que eu vou, ele já conhece o meu corpo, ele já me conhece o presente, né? Oi? Ele já apertou o presente. Ele já apertou o presente, ele já abraçou. Vocês vão responder... Como é que se sai dessa? Vocês vão responder isso no próximo bloco. Você não sai daí não, tá? Muito bem, estamos aqui com o programa Vejam Só, já passamos da meia-noite, é hora de alcançar assim os assuntos mais quentes do tema, né? O tema é: o apelo para os jovens cristãos se manterem castos até o casamento tem tido sucesso? Estão conosco aqui o pastor Mateus Nunes Júnior, da Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, e o irmão Fernando Ortega, né? Você é filho do Gerson? Não, não sou. Nós somos da mesma igreja, né? Mas você não é parente dele? Não, a gente se chama de primo. Porque Ortega, né? É Ortega. Fernando Ortega, do Ministério Não Morda a Maçã. Isso aí. E da Igreja Cristã da Família. Isso. Muito bem. No bloco anterior, o pastor Altair está dizendo que algumas noivas, no dia do casamento, ficam apavoradas. E repete aí, pastor. Naquela semana, né, que antecede o casamento, algumas vezes, logo após a lua de mel, já aconteceu comigo algumas vezes, de virem e dizerem, mas agora já me conhece, já sabe como é que é, não vai ter nenhuma novidade para ele, como que vai ser, ele já está acostumado comigo e com o meu corpo. Mas não somente as jovens, mas alguns rapazes, até depois de casar, eles vêm e estão enfrentando algum conflito no casamento, e alguns jovens, não um ou dois, mas alguns já me falaram assim, pastor, ela não conseguiu se manter pura antes do casamento, e agora que nós estamos em crise, em atrito, como é que eu vou ter certeza que ela vai conseguir se manter fiel a mim? Eu acho que se ela não conseguiu se manter pura fora do casamento, ela não vai conseguir manter fiel a mim nesse momento que nós estamos vivendo. Então, a sexualidade fora do momento correto, fora do tempo certo, ela gera vários transtornos. E a intimidade sexual fora do casamento, ela gera várias dificuldades na alma, gera várias dificuldades no espírito, emocional, física. Tudo tem seu tempo certo. E no tempo errado gera várias dificuldades e conflitos. Irmão Gerson, perdão. Irmão Fernando Ortega, vocês têm lá? Então, essa é uma questão bem interessante, porque a gente não apoia a corte, mas não deixa de apoiar. Como é que é? Por quê? Exatamente, por quê?
Existe um problema quando alguém faz a corte, que é para explicar, é quando não tem beijo, às vezes não pega nem na mão, né? É um compromisso entre um homem, uma mulher, um menino e uma menina. Por que a gente não prega somente isso? Porque tem que ser uma decisão do casal. Tem que ser às vezes, infelizmente, algumas igrejas impõem isso a um casal de jovens e eles são obrigados a seguir a corte. Dessa forma, entra aquela coisa, o proibido é mais gostoso. Então você acaba, às vezes, aumentando a tentação para esse jovem de ter um relacionamento saudável do que impondo algo. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso que um casal de jovens tenham essa postura, desde que seja fruto do coração deles. Porque na Bíblia você não encontra algo dizendo assim, não beijarás, ou beijar é pecado. Você não encontra isso. Então, tem que ser uma postura dos dois. O que nós, como ministério, incentivamos é que os dois tenham essa intimidade com Deus, porque a palavra de Deus diz que a sabedoria vem exatamente daí, o temor do Senhor. Provérbios diz isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se ambos são íntimos de Deus, eles vão ter sabedoria para lidar com esse relacionamento. Uma coisa que a gente gosta muito de colocar, reverendo, é como se fosse um triângulo. Então, suponhamos que você tenha um triângulo onde Deus está na parte superior e o casal nas partes inferiores. Quanto mais perto da ponta esses jovens estão, ou seja, quanto mais perto de Deus esses jovens estão, mais perto um do outro eles estão, e de forma saudável, de forma espiritual. Não é simplesmente um passeio no parque romântico. Então, é algo espiritual. Mas tem implicações práticas. Eu estou gostando muito do que o irmão está falando, né? Mas tem implicações práticas, Fernando. Né? Por exemplo, vamos lá, pastor Altair, vou contar uma historinha para o senhor, depois o senhor fala, depois o Fernando comenta. Ótimo. A minha primeira namorada, a minha inesquecível primeira namorada, porque a primeira a gente nunca esquece, né? Se eu pudesse eu matava ela. Ia continuar lembrando dela. Pois é, na cadeia. Né? Não, mas agora sem brincadeira. Eu conheci essa senhora, era a avó dela. Eu conheci essa senhora, uma senhora da Espanha, e ela tinha... foi assim, no tempo dela a corte era o normal, né? Era fazer a corte. O pretendente chegava à casa da cortejada e ficava conversando com ela na sala, enquanto o pai da moça lia o jornal e a mãe da moça fazia tricô, porque não tinha televisão naquela época, né? Então era assim que se namorava. Só podia sair de braço dado depois de ficar noivo, ou seja, depois de marcar o casamento, né? Então, resultado, essa senhora, quando jovem, nunca beijou o namorado, nem o noivo, até o dia do casamento. Então eles partiram do simples beijo na boca para o tudo em uma noite. Ela tinha ódio de homens, ódio de homens nesse sentido, né? Ela detestava a obrigação conjugal, o fardo da esposa. Por quê? Porque não houve uma gradação que até onde eu imagino seria natural. O que o senhor pensa disso, pastor Altair? Eu penso que alguns casos específicos não podem ser determinantes para todas as outras situações. Assim como o senhor contou um caso, recentemente, agora no mês de novembro, eu e a minha esposa participamos de um casamento onde o casal, os dois noivos, resolveram fazer um namoro corte. E eles se guardaram mesmo e não se beijaram durante todo o período do relacionamento. Foram cerca de 2 anos de namoro, entre namoro e noivado. E o primeiro beijo deles foi no altar. Inclusive o pai que estava fazendo o casamento, o pastor Samuel, ficou muito feliz da filha ter se guardado até aquele momento. E ela fez questão de testemunhar para todos que estavam ali: olha, nós vamos dar o nosso primeiro beijo diante de todos vocês. Eu acredito que o grande problema não é ensinar os jovens a se guardarem para o momento certo. Eu até sou a favor, sim, de nós ensinarmos o tempo certo para todas as coisas. Na minha opinião,
o beijo de língua é o início de uma intimidade mais profunda. Então, eu creio que não devemos começar aquilo que não podemos terminar. Então, para que começar o que não se pode terminar? Primeira coisa. Segunda coisa, tudo aquilo que você não pode fazer em público, então você não deve fazer enquanto você está namorando. Se você acha que você pode beijar de uma forma mais acalorada na porta da sua igreja, na frente dos seus pais, e isso é normal, então você pode fazer isso em qualquer lugar. Então, eu acho que essa é a segunda questão em relação a isso. Mas eu acredito sim que deve se guardar, inclusive até nesse sentido. Mas o grande problema nessa história que o senhor contou, na minha opinião, não está no fato dessa senhora ter se beijado somente após a oficialização do casamento. Mas sim que naquela época o discurso sexual era um grande tabu. E então eu acredito que tanto o marido dela quanto ela não foram preparados para essa intimidade sexual. Eles não se conheciam, não conheciam o seu corpo. E por isso eu acredito que essa dificuldade dela foi porque no dia de núpcias dela ela não teve uma intimidade, não teve algo prazeroso. Talvez ela se sentiu abusada até pela maneira que esse homem, esse senhor, né, hoje... ambos já morreram, faz tempo. Ambos já morreram. Então, eu tenho um outro caso, pastor, de conhecidos mais próximos que ficaram 9 anos namorando na igreja e eles, durante esse namoro, eles se beijavam, eles se tocavam, o namoro se estendeu por 9 anos, então eles se tocaram bastante, mas não chegaram a concretizar a intimidade sexual. Todavia, esses jovens ainda não se falavam muito na igreja sobre essa questão do ato conjugal. E o que aconteceu? Eles foram para o casamento. E no dia de núpcias, esse rapaz, ele teve 9 anos de luta, de dificuldade, de tentação, de desejo, que foi acalorando, foi criando uma proporção tão grande que no dia, além dele ter várias dificuldades com ejaculação precoce, ele chegou e ele atacou a esposa de uma forma tão agressiva que ela criou um trauma e aquele dia foi um dia muito doloroso para ela. Ela perdeu a virgindade de uma forma muito brusca, muito dura, que feriu realmente a alma dela e isso fez com que o restante do casamento deles tivesse reflexo muito negativo. Veja que não é pelo fato somente deles não terem se beijado anteriormente, mas é pelo fato dele não ter o preparo, o conhecimento, e a igreja onde eles estavam não abordava aquilo como deveria abordar. Nós, como pastores, não devemos somente dizer para os nossos jovens que eles têm que se guardar para o casamento. Nós também devemos ensiná-los a como ter uma vida de intimidade conjugal saudável, porque é isso que a palavra de Deus deseja. Falando nesse sentido de corte e essa intimidade, eu acredito que o que o casal ele tem que ter em si, primeiro, a maior intimidade que um casal de namorado / noivo tem que ter é com Deus, ambos com Deus, né? Em observância a isso, a questão do beijo ela é definida exatamente a partir daí. Como eu já tinha dito, a Bíblia ela não aponta que o beijo é pecado. Aliás, ela diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me é bem. O beijo é pecado? Não, não é pecado. Eu não vejo como pecado. Porém, ele pode te levar, tem grandes chances de te levar ao pecado. Por quê? Após o beijo, todo mundo sabe, existem reações, toda ação tem uma reação, e o homem ainda mais, né? Ainda mais o homem cristão que tenta ali se segurar e tudo mais, e tem um beijo que seja de língua, ele tem várias reações no corpo dele que não vão ser saciadas naquele momento. Aí os dois se despedem, vão cada um para sua casinha, e o que o jovem, o homem, eu falo com relação ao homem, por ter vivido por isso, passado por isso, mas o que ele vai fazer com isso depois? Então, isso vai cada vez mais levando ele, atraindo ele ao pecado. Então, nós sempre incentivamos a que eles tenham essa comunhão com Deus, a ponto de não dar, como a gente fala, dar essa amassada na marmita, né? Não ficar se tocando, não ficar ali provocando algo que não é o tempo.
mas tendo um relacionamento saudável diante de Deus. Então, essa condição de como vai ser tomado esse relacionamento, qual é a direção desse relacionamento, ela deve ser pautada nessa intimidade. Não tem que ser só dois ali, o homem e a mulher, tem que ser o homem, a mulher e Deus ali cobrindo, como se fosse não vela, sabe quando tem um casal ali, aí tem aquele vela impedindo eles de fazer alguma coisa? Jesus não é o vela, ele é o holofote, ele que dá a luz, como a palavra diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É ele que vai orientar o caminho desse casal. Bom, o Eliezer perguntou a respeito do tema de hoje. Apurou. Na sua observação, você percebe que o jovem cristão ele tem se mantido casto, né, ou seja, virgem, antes do casamento, ou a maioria tem negligenciado essa ordem bíblica? Infelizmente, a maioria tem negligenciado, entendeu? E é difícil, viu? Trabalhar com o jovem, lidar com o jovem, na atual situação, na atualidade, está difícil de trabalhar. Muito menos obedece e mais desobedece. A maioria, infelizmente, tem caído no pecado, porque é difícil, no mundo que a gente vivemos, o que está acontecendo está tudo na Bíblia, e a Bíblia está nos relatando. Então, se torna difícil, na idade deles, estar se mantendo casto, né, até a hora do casamento. Mas ainda tem jovens que se encontram castos ainda assim. Eu digo para você que está difícil hoje, viu? Na evolução que anda as coisas, antigamente se existia isso aí, mas hoje em dia está muito difícil. A gente tem duas realidades hoje, né? Você tem a realidade de quem nasceu no Evangelho, que já não é tão boa, e você tem a realidade de quem conheceu a Cristo depois, né? Obviamente, quem conheceu a Cristo depois enfrenta um desafio ainda maior de se manter casto, né? Já quem nasceu no Evangelho, a gente percebe que as igrejas estão falando pouco sobre o assunto, estão ensinando pouco, estão deixando de lado essa parte formativa, porque é bem melhor você formar direito do que ter que remediar depois. Acho que a gente está enfrentando uma triste realidade, sim. Bom, vamos lá. O Lucas de São Paulo diz assim: a castidade hoje em dia está difícil, pois a sociedade está doente. Hoje vivemos em um mundo pornográfico onde as moças usam roupas provocantes e o sexo é livre. Essa libertinagem pecaminosa deixou a maioria dos homens doentes. Vejam que a maioria dos homens em uma relação sexual prefere o sexo anal que o vaginal. Isso vai contra a lei de Deus. Precisamos curar esse câncer na raiz. Thompson dos Santos, da capital do Rio de Janeiro. Penso que não. O fator biológico é muito forte no ser humano. Também não gostaria de demonizar quem não consegue se manter casto. A orientação deve alicerçar-se no perigo de uma relação sexual precoce. Os hormônios dos jovens estão em erupção e eles namoram e se beijam, trocam carícias. Essa história de namoro cristão chega a ser engraçado. Na prática não funciona. Assim como o pai de adolescentes, menino e menina, toma muito cuidado na orientação sobre o tema para não causar uma culpa exagerada que pode descambar até para depressão. Devo dizer que adoro o programa e os temas são super relevantes. Obrigado, Thompson. Deus te abençoe e a sua família aí no Rio. O Daniel de Goiânia, lá de Goiás. O preconceito bíblico de que antes do casamento a prática do sexo é condenada possui assertivas exatas, se os jovens forem bem orientados por seus pais e mães pastores. A necessidade de estarem juntos em sua intimidade não pode ser maior que os propósitos com Deus, de servirem na obra de salvação, evitando criarem condições para estimularem a libido do desejo sexual, que, via de regra, leva jovens cristãos a minarem sua resistência da intimidade, engravidando e incidindo em doenças sexuais transmissíveis. Se buscarem servir na igreja, seja em grupos de estudo bíblico, de música, na alegria cristã, em mutirões de arrecadação e distribuição de donativos aos mais carentes, o sexo virá com o casamento. A Esther Silva de Figueiredo, ela mora em Espigão do Oeste, em Rondônia. Minha opinião é que não vejo isso no meio evangélico, a menos que um já escolheu o outro, aí sim começa. E a nossa sociedade propriamente dita afasta a mulher casta para o casamento. Não tem fazido parte do nosso conhecimento, da nossa cultura, ou seja, imposto. Nas igrejas que têm como objetivo levar a palavra, os que vêm não o são.
e é na igreja que começam a aprender. Muitos já chegam na igreja todos na sua vida iniciada. Oremos para que Deus mostre aos dirigentes de muitos, se não todos os setores da igreja, diferenciar e dar o devido valor. O Jairo de Lima Alves, de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Existe nas denominações cristãs evangélicas uma tradição que sugere aos jovens se manterem castos até o casamento, evitando assim os atos sexuais que podem chegar à promiscuidade. É uma sugestão positiva. No entanto, um grande número de jovens não consegue obedecer à regra. Nisso, nota-se facilmente que a desobediência assusta os mais conservadores. Em todo o sistema de coisas, as práticas imorais vão tomando conta das pessoas ao ponto de perderem a consciência, não distinguindo o que é certo do errado. Vanderlei Valtric, de Joinville, Santa Catarina. Acredito que com aqueles que servem ao Senhor verdadeiramente, sim. Porém, muitos não têm dado atenção à palavra de Deus e têm se rendido à vontade da carne. Né? Bom, o tema é complicado, né? Eu fiz aqui o papel de advogado, tem um monte de gente que vai reclamar, vai me denunciar lá para a direção da RIT, né, e tal. Vocês dois vieram dizer a mesma coisa, então eu tenho que dizer diferente, certo? E provocar os dois. Mas, partes, né? Porque o tema, na verdade, é o apelo das igrejas para que os jovens se mantenham casto tem sido alcançado. A minha opinião é que não. A opinião do... Não, então, é bom você ter tocado, é bom para deixar... Ele já mudou de ideia. Pelo contrário, eu não mudei de ideia. A questão é assim, o apelo da igreja, se tem feito alcançado sucesso, eu acredito que não, falta muito. Agora, a inspiração que a igreja hoje fornece é muito melhor do que anteriormente. Hoje você tem bem mais condições, acesso, como já falamos, não só o Ministério da Amor e da Maçã, como outros ministérios estão ajudando nesse sentido os jovens. Eu resolvi esperar, né? Isso, eu escolhi esperar. Eu escolhi esperar. Tem ajudado os jovens, aí sim, inspirado, até como uma pessoa, não recordo o nome, que ele falou assim, aqueles que estão realmente comprometidos com a palavra de Deus, sim, esses estão conseguindo. Porque eles estão comprometidos e o nosso papel é justamente inspirar eles a chegar a esse ponto. Agora, que se está sendo alcançado 100%, com certeza não. É muito, assim, eu gosto de ver o lado prático das coisas, né? Então, por exemplo, com a minha moçada lá, eu costumo dizer o seguinte, não, pastor, mas hoje todo mundo liberou, todo mundo aceita, não tem problema e tal. Porque, antigamente, o que se dizia para as moças? Né? Não, você tem que se guardar, porque vai que não dá certo o seu namoro, o outro não vai te querer. O cara legal que você vai querer casar, ele não vai te querer porque você já foi usada. Tal, né? Aí, então, hoje, esse argumento não vale mais, porque não, né? Ninguém espera que a namorada seja virgem, nem que o namorado seja virgem. Então tá bom. Aí eu rebato da seguinte maneira. Se você estiver numa lanchonete com a sua namorada, e chegar o ex dela, você vai se sentir legal? Pois é. Vai quebrar o pau. Com certeza. Certo? Com certeza. Vai estragar o sábado. Por quê? Né? Interessante. Mesmo, eu tenho essa experiência lá na igreja, de casais jovens que namoraram, não deu certo, aí namora outra pessoa e tal, e eles continuam todos amigos. Não há quebra de amizade. O meu filho mesmo vai casar agora em abril. As duas ex-namoradas dele da igreja foram convidadas para o casamento e vão. São amigas da noiva. Né? Não, é porque foram namoros rápidos, não foram longos, nem deixaram marcas, nem nada. Né? Mas não houve... não existe rivalidade hoje porque não houve intimidade antes. Isso, esse é o ponto. Esse é o ponto. Por que é importante você se preservar? Até na questão do beijo, por que é importante você se preservar? Porque, por exemplo, vamos pegar aqui uma folha branca e uma preta. Você cola as duas. Deixa lá um tempo. Quando você desgruda, tem parte da branca na preta e vice-versa.
Não tem como. Há um envolvimento emocional e o problema é quando entra o físico, é pior ainda, vai mais profundo ainda. Então, aí que entra um relacionamento que não é saudável. Porque quando há o rompimento, a pessoa fica muito mal. Graças a Deus não foi o caso do seu filho, que foi saudável, então, tanto é que as duas capaz de estar segurando a coisa para ela entrar. Já não sei se tanto, né? Segurando. Sem problema, sem grandes, sem trauma, não houve trauma nenhum. Isso é muito bom. Foi tudo muito tranquilo. Como aconteceu com o casamento da minha filha também, né? Foi dessa forma. Ela mantém amizade com os ex-namorados dela. E sem nenhuma dificuldade. Por quê? Porque não houve marcas, né? Aliás, tem um texto em Provérbios muito bonito que fala que o caminho de um homem com uma virgem deve ser igual ao caminho da serpente na pedra, né? Não deixa... Bom, nosso tempo acabou. Pastor Altair Mateus Nunes Júnior é ministro da Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco. Muito obrigado, pastor. Irmão Fernando Ortega, do Ministério Não Morda Maçã, estreou hoje no Vejam Só. Esperamos vê-lo várias vezes outras aqui, e ambos estão à sua disposição pelo site vejamsó.com.br, no campo convidados. Clique ali, mande e-mails, convites, etc. Eles estão à sua disposição. Vamos ver quem é que vai ganhar o livro do pastor Marcelo Oliveira. Erlan Assis Barros, de Bonito, em Pernambuco. Valeu, Erlan. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Até o próximo Vejam Só.